Sistemas de visão e percepção industrial. Este é o segundo módulo em que iremos falar dos diversos componentes de um sistema de visão. Para implementarmos um sistema de visão, vamos necessitar de utilizar vários componentes. A lente, que vai ser responsável por captar a luz da cena e projetá-la no sensor, enquadrar em função da dimensão do objeto também. O sensor, que vai converter a luz em dados, em pixels, para posteriormente serem enviados através de uma interface que também iremos falar para o computador, onde os dados serão processados através de um software também. Para implementarmos um sistema de visão, temos disponíveis diferentes soluções, em função das performances e das características que pretendemos avaliar. Temos os sensores de visão, os mais básicos, com um pequeno número de ferramentas de avaliação e inspeção. Temos as smart câmaras, já com algumas ferramentas de pré-processamento, nomeadamente threshold, erosões, dilatações, algumas ferramentas de verificação, blobs, detecção de arestas, etc. Quer os sensores de visão, quer as smart câmaras têm um funcionamento autónomo, em que no mesmo equipamento temos disponíveis a câmara, a iluminação e a unidade de processamento. Neste caso aqui não podemos ter a relação entre mais do que uma câmara. Para soluções mais elaboradas, temos os PCs, em que podemos conectar mais do que uma câmara e temos mais componentes que podemos também incorporar, como frame gravers, como placas de aquisição, como placas de comunicação com protocolos industriais. Para implementarmos uma solução de visão fiável e robusta, necessitamos de conhecer o funcionamento de cada um destes componentes e selecionar o componente mais adequado a cada uma destas aplicações. Por isso, quando selecionamos uma lente, nós temos que ter algumas noções do que é o Field View, o f-stop, etc. Nos sensores, temos duas categorias principais, que são os CCDs e os CMOS, com características diferentes em termos de qualidade e de robustez. E depois também temos que conhecer os interfaces de comunicação, qual é a interface de comunicação mais aconselhado para a aplicação de visão que nós estamos a implementar, em função da velocidade e da dimensão também das imagens que nós pretendemos captar. Os sensores de visão é uma solução integrada em que é constituído pela lente, pelo sensor, pela unidade de processamento e iluminação. Tem um funcionamento autónomo, não precisa de ter nenhum display nem nenhum interface específico ligado. Para programar estes sensores, normalmente é utilizado um software que é disponibilizado pelo fabricante do sensor de visão ou através de um web browser em que o programa reside diretamente no sensor de visão. Disponibilizam frequentemente diferentes protocolos de comunicação industriais, nomeadamente o TCP/IP, RS-232, o Profibus, o DeviceNet, o Modbus, etc. Muitas vezes também ainda têm incorporados no próprio sensor entradas e saídas digitais para aplicações mais simples, em que apenas necessitamos de validar ou não a inspeção que estamos a realizar. É caracterizado por ter um baixo número de ferramentas de análise e são aplicados em soluções de visão muito simples, conforme aquela que iremos ver a seguir. Esta é uma aplicação em que utilizamos um sensor de visão. O objetivo é apenas distinguir os dois tipos de parafuso que estão indicados. Para cada tipo de peça vamos ter um parafuso com uma cabeça mais cilíndrica ou o outro com uma cabeça mais pontiaguda e que não podem ser trocados. Por isso, vamos só verificar isto. Este sensor de visão, conforme vocês podem ver, tem duas ferramentas principais, que é a verificação da área ou então a verificação dos contornos. As smart câmaras são também uma solução integrada com lente, sensor e unidade de processamento. Possibilitam também armazenar um número considerável de programas de inspeção. A programação normalmente pode ser feita através de um web browser ou através de um programa específico. Algumas vezes está instalado na própria câmara um software de programação, que é o Sherlock Embedded, no caso da Dalsa Boa, semelhante ao Sherlock que vocês utilizaram nas aulas práticas.
tem ferramentas de pré-processamento, de threshold, de erosão, dilatação e outras ferramentas de inspeção mais elaboradas do que os sensores de visão. Normalmente também disponibilizam diversos protocolos de comunicação, como TCP/IP, RS-232, Profibus, DPICE-Net, etc. Tem uma maior capacidade em termos de armazenamento também. Esta é uma aplicação em que utilizamos uma smart camera para verificar a presença das anilhas e das palhetas numa bomba de óleo de caudal variável. Neste caso aqui, é esta anilha que pretendemos garantir a sua presença e estas as palhetas. No caso da ausência de um destes componentes, a bomba de óleo não terá a mesma capacidade e o mesmo rendimento em termos de funcionamento. Utilizamos uma iluminação vermelha com um filtro incorporado na lente para filtrar e deixar passar apenas uma determinada faixa de luz para ser mais imune ao ruído da luz ambiente e da iluminação fluorescente típica dos ambientes industriais. Nos sistemas mais complexos, em que é necessário mais do que uma câmara, em que os algoritmos e as ferramentas de pré-processamento disponíveis nas smart câmaras não são o suficiente para obtermos os mesmos resultados, temos necessidade de recorrer a sistemas mais complexos constituídos pelo PC, mais as câmaras, mais iluminação, mais placas de aquisição e softwares mais elaborados em termos de inspeção. Temos disponíveis diversos softwares como o Sherlock, como o Alcon, como o OpenCV e outros, que são importantes utilizar em função também da aplicação que nós pretendemos. Esta é uma das aplicações em que foi utilizado um PC industrial com várias portas, também. Os PCs industriais dedicados à visão necessitam de disponibilizar várias portas de comunicação gigabit Ethernet, de forma a adquirirmos a imagem com uma largura de banda necessária à dimensão da imagem, à quantidade de pixels que iremos analisar a seguir. Neste caso aqui, como temos várias fases de análise, uma smart camera ou um sensor de visão não seriam capazes de realizar este ensaio. Neste caso aqui também foi utilizado o Sherlock para fazer esta verificação. Para selecionar a câmara de visão mais aconselhada à aplicação, começamos por ter dois tipos de sensores, que é o CCD e o CMOS, que já iremos ver a seguir. Temos diversos protocolos de comunicação para envio dos dados entre a câmara e o PC. Temos diferentes sensores também. Temos câmaras com sensor de área, com sensor linear, com diferentes resoluções, em função também das performances que pretendemos e também em função do espectro que nós pretendemos avaliar. Espectro visível, ultravioleta, infravermelho e térmico. Temos duas grandes categorias em termos dos sensores de visão. Temos o CCD, que é o Charge Coupled Device, que é um array de condensadores. É um sensor de visão de maior qualidade, menos suscetível ao ruído, com um maior número de pixels e maior sensibilidade à luz. Temos aplicações mais específicas para este tipo de sensores. Os CMOS, que é um sensor mais recente, é um sensor de baixo custo, é um sensor em que consome menos, que é aquele que equipa, por exemplo, os telemóveis que nós utilizamos todos os dias. É um sensor de larga penetração em termos de aplicação. Temos aqui um pequeno resumo das aplicações em que são utilizados aplicadores CMOS e outros que são aplicados sensores CCD. Para selecionar os diversos componentes, necessitamos também ter algumas noções. Uma delas vai ser a dimensão do sensor. Temos diferentes dimensões de sensores que vai influenciar também a sua seleção em função da resolução e da qualidade de imagem que nós pretendemos. A distância de trabalho entre a câmara e o objeto que nós pretendemos inspecionar vai influenciar a lente que vamos selecionar. A resolução vai depender essencialmente da resolução do sensor e também vai condicionar um pouco a seleção da óptica. O campo de visão também vai ser um parâmetro importante na seleção da lente. A profundidade de campo, o shutter speed e a abertura da lente
vai influenciar o objeto que nós pretendemos avaliar e em função das diferentes profundidades que queremos inspecionar. Nas lentes podemos distinguir aqui 3 ou 4 tipos de lentes que são importantes. São as ópticas concêntricas, aquelas que nós utilizamos normalmente nas máquinas fotográficas, que são concêntricas. As ópticas telecêntricas, que são ópticas especiais para aplicações principalmente de medição dimensional, que não têm distorção. E depois temos as ópticas de alta definição, sempre que nós pretendemos avaliar e inspecionar características mais particulares, então temos que recorrer a estas. Depois também existem as ópticas com diferentes objetivas, com diferentes zooms, para avaliar e inspecionar objetos a diferentes distâncias. Nas ópticas concêntricas temos duas grandes famílias, que são as CS-mount e as C-mount. As C-mount são mais antigas, em que a distância entre a face da lente e o sensor é 17 mm, enquanto que a CS-mount é 12,5 mm. Existem espaçadores de 5 mm que podemos utilizar sempre que necessitamos de utilizar uma lente CS-mount numa câmara C-mount. Isto é só uma pequena advertência no caso de necessitarmos. As lentes telecêntricas proporcionam um ângulo de projeção ortogonal, em vez de ser do tipo pinhole, conforme é nas lentes telecêntricas, conforme vocês podem ver na imagem da direita, que são lentes telecêntricas em que não há distorção, não há o efeito de perspectiva. Enquanto que as lentes concêntricas temos o defeito de concentricidade. Sempre que quisermos avaliar ou caracterizar uma propriedade geométrica de um determinado objeto, as lentes concêntricas não são aconselhadas. Algumas das características das lentes bastante importantes quando queremos otimizar o sistema de visão. Um dos parâmetros é o f-number, que nos vai relacionar a distância focal, ou seja, a distância que o nosso objeto pode estar, com a abertura do diafragma, a abertura da quantidade de luz que pode entrar na lente. Esta relação é bastante importante para conseguirmos focar e adquirir a imagem em diferentes profundidades. O distance scale é a distância a que o objeto está, por isso também é importante em função da dimensão do objeto que queremos captar, que queremos analisar e a posição da câmara relativamente ao objeto. O depth of field, profundidade de campo, a imagem que vocês têm aqui no slide permite-nos perceber o conceito da profundidade de campo, que no fundo nos vai relacionar a distância que os objetos ou o objeto pode estar, a abertura da lente, que nos vai permitir entrar mais ou menos quantidade de luz, e a distância focal. Reparem que neste caso aqui temos ali uma profundidade de campo em que conseguimos identificar claramente vários guardanapos a diferentes profundidades, e é esse o objetivo. Sempre que nós estamos a analisar objetos com planos do objeto a diferentes profundidades, é importante que tenhamos uma grande profundidade de campo. Quando todas as características que pretendemos avaliar estejam no mesmo plano, não é necessário, podemos ter uma profundidade de campo mais pequena, ou seja, uma abertura da lente maior para entrar mais luz em simultâneo e podermos ter também um shutter speed mais rápido. Aqui podem verificar, na imagem superior temos uma abertura da lente bastante grande, uma grande quantidade de luz a entrar em simultâneo, e então a zona da imagem que está mais focada é aquela zona da calçada que está claramente com nitidez e com qualidade de imagem. Na imagem de baixo temos uma pequena abertura da lente, por isso uma pequena quantidade de luz a entrar dentro do sensor. E reparem que temos uma qualidade e uma nitidez na imagem, uma resolução a diferentes profundidades com clareza. Por isso, entra menos quantidade de luz, nós necessitamos um maior tempo de exposição do sensor para que a imagem fique nítida a diferentes profundidades. Aqui vocês podem ver uma relação entre as diversas relações de abertura de lente do f-number. O f é dividido por 2.8, ou seja, a distância focal a dividir pela abertura da lente. Por isso, quando temos um f dividido por 8, equivale a uma relação 1.8.
quando temos f/2 equivale a uma relação de 1/2, ou seja, 1/2 é maior do que 1/8, então temos uma abertura de lente maior em f/2. Este slide é muito importante porque nos permite relacionar a velocidade de aquisição da imagem, o shutter speed, e o f-stop. Reparem que quando temos um tempo de exposição, um shutter speed de 1.4 segundos, então podemos ter uma abertura da lente muito pequena, um f/45. Quando diminuímos o shutter speed, temos que aumentar a abertura da lente, permitir maior quantidade de luz a entrar no diafragma para que tenhamos uma mesma qualidade de imagem. O field of view e a distância focal também são importantes. Este slide só nos pretende mostrar a relação entre as diversas distâncias focais e a proximidade a que possamos estar do objeto. Quando temos uma distância focal de 24 mm, por exemplo, podemos estar quase muito próximos do objeto. Quando estamos mais afastados, então utilizamos uma distância focal maior, que é para podermos também visualizar o objeto com nitidez. Os sensores de imagem são caracterizados por duas componentes. A resolução espacial, que é o número de células em que vamos dividir a imagem captada, neste caso aqui vamos dividir em 640 por 480, o que nos vai dar uma resolução, multiplicando 640 por 480, uma resolução de 1,3 megapixels. Enquanto que a profundidade vai nos representar o número de bits em que vamos representar os diferentes níveis de cinzento ou da componente de cor, no caso de ser um sensor de cor, em cada uma das células. Os sensores de cor vão ter uma célula correspondente a cada uma das componentes RGB. Portanto, existem dois tipos de codificação, nomeadamente o Bayer e a Sony. Neste caso aqui é uma codificação Bayer. Se repararem, temos o verde, vermelho, verde, e depois na linha de baixo temos azul, verde, azul e assim sucessivamente. Por isso, não temos as três componentes sequenciais, mas temos uma representação mais próxima daquilo que a nossa visão humana é capaz de interpretar. Os sensores a cores com o mesmo número de células têm menos resolução do que um sensor monocromático. Este slide em termos de consulta é muito interessante porque podemos observar, podemos ver as diferentes dimensões de sensores disponíveis no mercado, com as dimensões na diagonal, na largura e na altura, que vão ser utilizados futuramente e nos próximos slides na análise e no cálculo da resolução de cada uma das lentes. Por isso, neste caso aqui, dois cálculos importantes que vamos ter que fazer vai ser o dimensionamento da lente, o objeto que nos vai captar a luz refletida pelo objeto e projetada no sensor, que nos vai ser condicionada pelo campo de visão e que vai ser definida pela sua distância focal. E a resolução depende da dimensão do sensor, por exemplo, 640 por 480, e também da sua dimensão e do campo de visão. Por isso vamos relacionar estas duas coisas e aprender como é que se calcula cada uma destas componentes. O cálculo da distância focal vai nos relacionar a largura do objeto com a largura do sensor, com a distância a que está o objeto da lente e a sua distância focal. A relação entre estas variáveis vai nos permitir calcular a distância focal de acordo com a fórmula indicada. Por exemplo, se nós tivermos um objeto com uma largura de 50 mm, a largura do sensor 4 mm e a distância do objeto a 100 mm, a nossa distância focal vai ser 8 mm. Vamos ver um exemplo mais real utilizando um sensor real, para vocês se habituarem a consultar. Por isso, vamos ter aqui um sensor com 1/1.8 polegadas. A distância do objeto vai estar a 120 mm, a largura do objeto 50 mm, por isso a largura do sensor, se vocês consultarem o slide 26, vamos ter uma largura de 7,2 mm. Por isso,
A nossa distância focal, utilizando estas variáveis, vai ser 17,28 mm. Não existe nenhuma lente com 17,28 mm de distância focal, por isso temos que utilizar a distância mais próxima, aquela que houver no mercado, claro. Em termos de resolução, ela vai relacionar a resolução que está especificada pela câmara, neste caso 1280 por 1024, relativamente à largura do objeto. Neste caso, a largura do objeto é de 50 mm. Se dividirmos pelo número de colunas do sensor, 1280, então quer dizer que vamos ter, em cada célula, vamos representar 0,039 mm do nosso objeto. Para calcular a resolução de um sensor, há bocado vimos que dividimos a largura da imagem pelo número de colunas do sensor. Neste caso aqui pretendemos fazer o cálculo de uma forma inversa. Por isso, se nós quisermos identificar um defeito com 1 mm de dimensão, largura e altura, pretendemos calcular qual é o sensor aconselhado. A largura do sensor, o número de pixels do sensor, ou então a distância que ele está relativamente ao objeto. Por isso, se nós quisermos identificar um objeto com um defeito de 1 milímetro, 1 pixel é claramente insuficiente. Não conseguimos representar e não conseguimos identificar com qualidade o defeito. Se utilizarmos 4 pixels, conforme temos na imagem superior, ainda cometemos alguns erros. O ideal é utilizarmos 3 ou 4 pixels, e quanto maior o número de pixels que utilizarmos para representar esse defeito, maior é a garantia de robustez da nossa análise. Por isso vamos ver como é que fazemos a situação inversa. Por exemplo, se nós quisermos identificar um defeito conforme aquele que está assinalado, por exemplo, num tecido com 1 mm de diâmetro, a câmara vai ter que estar a uma distância de 400 mm, que é o local mais aconselhado para colocar essa câmara. O sensor, neste caso, é um sensor com 1.8 polegadas, o que faz com que tenhamos um sensor com uma largura de 7,2 mm. Considerando que, para representar aquela mancha de 1 mm, vamos ter 4 pixels para o representar, então quer dizer que, como temos 1280 pixels de largura no nosso sensor, só podemos analisar uma largura máxima do tecido de 320 mm. Okay? Por isso, a largura do objeto será 320 mm, a distância é aquela que está definida em cima, 400 mm, a largura do sensor é 7,2 e aqui já nos vai permitir calcular qual é a distância focal da lente a selecionar, que será de 9 mm. Um dos cálculos também importantes em sistemas de visão vai ser exatamente a largura de banda que nós vamos necessitar para enviar toda a informação da imagem captada para o PC para processamento. E temos que selecionar o interface em função da quantidade de dados que vamos utilizar. Os principais protocolos que se encontram disponíveis em câmaras de visão artificial é o FireWire, que nos vai permitir ter uma velocidade de comunicação até 400 MB por segundo, o USB 3, o USB 2 já está um pouco em desuso, até 5 GB por segundo, o Gigabit Ethernet, 1 GB, e o Camera Link, 7,1 MB por segundo. Temos diferentes características com diferentes distâncias. Aquelas que usualmente são mais interessantes é o USB 3, com o inconveniente das distâncias entre a câmara e o PC não poderem ser muito grandes, neste caso aqui 4, 5 metros no máximo. O Gigabit Ethernet tem uma vantagem, podemos ir até uma distância muito mais elevada. Aqui também temos algumas limitações em termos do número de câmaras que podemos ligar no mesmo computador, enquanto que o Gigabit Ethernet podemos ligar o número de câmaras que nós quisermos, o USB 3 já está limitado a 127. Por exemplo, se nós tivermos a câmara que temos estado a utilizar como referência, ela vai ter uma resolução de 1280 por 1024. Se nós utilizarmos
a velocidade máxima de aquisição da câmara, 60 imagens por segundo. Então vamos ter necessidade de ter um data rate, uma largura de banda, de 1280 por 1024, que são o número de pixels da imagem, por cada imagem captada, 60 imagens por segundo, vezes 8 bits, que são o número de bits que vamos utilizar para representar cada uma das células. A dividir pelo 1.048520, que é 1 megabyte, vezes 8, que é o número de bits que nós vamos utilizar. Neste caso aqui, teremos necessidade de uma largura de banda de 75 megabytes por segundo. Uma outra característica importante, que aqui, no caso de sistemas de visão por computador e aplicados em sistemas industriais, não é muito utilizado, são os autofocos. E aqui podemos distinguir dois tipos de autofocos. Os sistemas ativos, em que utilizam os ultrassons para fazer a medição da distância entre o envio e recepção da onda, e a triangulação de feixes infravermelhos. Ambos estes sistemas são falíveis a longas distâncias e para objetos escuros ou com algumas reflexões. Os sistemas passivos não utilizam nenhuma destas técnicas anteriores, vão fazer a análise da imagem, verificando se em 3 profundidades diferentes, se a lente está corretamente focada ou não, através da análise do seu histograma.